Olá pessoal, meu nome é Pedro Moreira de Godoy, eu sou professor de desenho técnico mecânico e com a pandemia estou dando aulas de desenho online, de forma remota, pela internet. Esse é o meu primeiro vídeo, nunca gravei um vídeo na minha vida, nunca dei aula online, EAD, nada, mas os meus alunos necessitam que eu os ensine a desenhar, fazer desenhos técnicos, utilizando instrumentos de desenho. Então, resolvi começar a gravar vídeos para ajudá-los. Hoje eu vou ensinar ou relembrar a eles como que eles vão trabalhar com a folha e instrumentos de desenho em casa, sem o uso de pranchetas. Geralmente, quando a gente faz desenho, a gente utiliza um instrumento que chama prancheta, uma pranchetinha. Ela é de fórmica, ela tem uma régua com parafusos, a gente prende a folha nessa régua com parafusos. E aí a gente faz o desenho em cima dessa prancheta. Mas como nem todo mundo tem uma prancheta de desenho, então eu vou ensinar fixando a folha numa mesa com fórmica. Então, o esquema é o seguinte: você tem que ter uma régua sobrando na tua casa, e aí, por exemplo, eu tenho essa régua que eu não estou utilizando, então você pega, aquela não, porque aquela eu gosto, eu vou usar essa daqui que eu uso menos. Então você tem que fazer da seguinte forma: toda folha de desenho, ela possui linhas chamada margem. Então essas linhas de margem, elas ficam, são perfeitas, paralelas, alinhadas, e elas ficam na margem da folha. Dentro da folha nós temos muitas vezes outras linhas que nos auxiliam, por exemplo, no desenho e tudo mais. Então a gente vai colocar a régua sob uma dessas linhas de contorno da folha, da margem da folha, alinhada. E aí a gente vai pegar fita crepe. Então a gente vai pegar fita crepe e a gente vai prender a régua na mesa. Então seja generoso, pegue um pedaço de fita crepe grande, porque vai ter que ficar bem preso isso daqui. Então a gente vai colocar fita crepe numa ponta da régua, a linha aqui de novo, e a gente vai puxar para ficar bem esticado com a régua com a fita crepe na outra ponta. Então deixa eu só mostrar para vocês. Então eu coloquei ali, vamos virar a câmera aqui um pouco, coloquei a fita crepe ali, e agora eu vou puxar aqui e prender a régua também aqui. Então vou deixar bem preso. Então a gente vai prender a régua em cima e embaixo. Eu, por via das dúvidas, vou colocar uma fita crepe bem generosa aqui ao longo da escala da régua. Então, vou colocar bem preso. E aí a régua ficou firme. A folha ainda está solta, ó, eu ainda consigo mexer a folha. Aí a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é pegar o esquadro, esse de 60 graus, que é o esquadro mais comprido, e a gente vai colocar o esquadro de 60 graus, deixa eu mostrar para vocês, a gente vai colocar o esquadro de 60 graus ao longo de uma dessas linhas que nós temos no meio da folha, uma dessas linhas estreitas. Então eu vou mexer com a folha mesmo, até a folha e o esquadro se posicionarem alinhados numa dessas linhas. Deixa eu ver. Isso, ficou perfeito alinhado. Aí eu, com muito cuidado, vou pegar 2 pedaços de fita crepe e vou prender um ali nesse canto e o outro aqui no outro canto. Então eu vou prender a folha em 2 cantos. Então põe a fita crepe ali e põe a fita crepe aqui. Então eu prendi a folha neste canto e neste outro canto. Desse jeito a folha não se mexe mais. A folha fica
presa. E aí a gente vai poder usar o esquadro deslizando e fazer os dois desenhos utilizando os instrumentos de desenho. Bom, eu não vou fazer isto porque, como eu preciso ficar mostrando o desenho toda hora para vocês, eu vou utilizar a minha pranchetinha. Tá? Só fiz isso para poder mostrar como se prende a folha, para que a gente possa fazer o desenho com precisão. Tem um detalhe que eu preciso relembrar os meus alunos, né, que é o seguinte: quando for fazer a impressão da folha, geralmente eu mando o arquivo em PDF e o sisteminha do arquivo do aplicativo do PDF com a impressora resolvem que eles vão ajustar a folha nas margens da interna da folha. Não pode. Primeiro, não utilize o aplicativo do Adobe. Quer dizer, ele é até bom, mas se for aquele Adobe normal é ruim. Então abra o arquivo PDF, por exemplo, no navegador, por exemplo, o Google Chrome, que funciona muito bem. Pela caixinha de configurações do Google Chrome, tem uma opção lá de opções personalizadas. Aí você abre a opção personalizada, embaixo tem lá padrão, ajustar as margens e pré-definição. Aí quando você clicar em pré-definição, lá vai ter a opção 100%. Então você vai fazer a impressão com a folha 100%, quer dizer, do tamanho que for enviado, do tamanho que o arquivo foi enviado. Uma outra opção é você entrar na própria caixa de ferramentas, na janela de ferramentas da impressora, e lá você também tem a impressão para não fazer esse ajuste nas margens da folha, porque aí a folha vai reduzir em torno de 10, 11%, e aí você vai perder todas as medidas que estão cotadas nas peças. Bom, essa era uma dica que eu tinha para dar. A outra dica é o seguinte: quando for fazer a impressão, existem dois tipos de papel no mercado. Existe o papel de 75 gramas por metro quadrado e existe o papel de 90 gramas por metro quadrado. O papel de 75 ele é muito áspero e se você forçar a lapiseira ele rasga. O papel de 90, a impressão da impressora fica muito melhor e o papel é macio, ele não é poroso, ele é perfeitamente liso e você consegue desenhar melhor, sujar menos a folha e tudo vai ficar muito melhor no seu desenho. Então, se possível, compre um pouco de folha de 90 gramas por metro quadrado e imprima os seus desenhos numa folha mais encorpada, uma folha mais grossa. Bom, o desenho de hoje é o seguinte: eu vou até trocar porque eu imprimi na folha de 75 e ficou muito ruim. Eu prefiro a folha de 90 gramas. Então, eu vou centralizar minha folha. Toda vez que você inicia um desenho, você tem que centralizar, colocar o esquadro perfeitamente alinhado numa das linhas da folha, senão o desenho vai sair impreciso, não vai bater nada com nada. E aí a gente agora tem que decidir como fazer esse desenho. Uma folha de desenho, ela possui mais ou menos de comprimento uns 170 milímetros e são dois desenhos, vai mais ou menos uns 120 milímetros de área útil. Então, uns 170 por 120. Então, essa é a área que eu tenho para desenhar. Eu tenho aqui uma peça que foi dada, né? E essa peça, ela possui algumas medidas, as maiores medidas dela. Então, a maior medida dela é 120 milímetros. A altura 60, que é a maior medida de altura. A espessura é pouca, 40 milímetros. Então, ela ocupa um espaço de 120 de comprimento, que é a maior medida, 60 de altura e 40 de espessura. Então, quando você chega e verifica, 120 milímetros não cabe. Não vai caber porque o espaço que eu tenho para fazer o desenho da projeção ortogonal dá
80 milímetros, então 120 não cabe dentro de 80. E aí tem uma coisa que eu estou ensinando aos poucos a eles, que é escala. Então a escala, ela é uma forma de eu pegar uma peça muito grande e fazer o desenho dela numa área pequena de folha. Então desenhar algo que é muito grande numa folha que é menor. Ou o contrário, pegar alguma coisa muito pequena e desenhar esta coisa, este objeto, maior, para que eu possa detalhar, cotar e fazer os detalhes do desenho. Porque se o objeto é muito pequeno, eu não consigo desenhar ele por exemplo, um objeto de 2, 3 milímetros. É impossível desenhar. Eu preciso ampliar esse objeto. Então, existem dois tipos de escala. Deixa eu pegar uma folha aqui e vou explicar o conceito de escala. Então, eu tenho dois tipos de escala. Eu tenho escala chamada escala de ampliação e existe escalas chamadas escalas de redução. Pela NBR 8196, eu só posso utilizar os números 1, 2, 5 e 10. Então eu só posso utilizar esses números. Então eu não posso utilizar o número 3, eu não posso utilizar o número 4, eu não posso utilizar nenhum outro número que não seja 1, 2, 5 e 10. Então eu tenho que fazer um mecanismo que, quando eu era criança na quarta série, a minha professora ela ensinou que a gente fazia divisão colocando duas barrinhas. Aí veio uma outra professora e falou que eu podia colocar um único pauzinho. Aí veio a outra professora de eu representar uma coisa chamada divisão. Então, por exemplo, meio é a mesma coisa que 0,5. E 0,5 também pode ser 50%. Então, quando eu quiser fazer um desenho menor, a peça é maior e o desenho é menor, então eu utilizo uma escala de redução. Por exemplo, uma escala 1/2. Então, se eu tiver 120 milímetros de um objeto, ele vai ser desenhado com 60 milímetros, ou seja, metade da medida. Então, redução é uma escala, por exemplo, 1/2. 1/2, ou seja, 1 dividido por 2, metade. Uma escala de ampliação é o oposto. Então, seria, por exemplo, se eu quiser ampliar o dobro, ou seja, 200%, então eu utilizo uma escala 2/1. Então, se eu quero metade, é redução. Se eu quero o dobro, é ampliação. Então, esse conceito inicial serve para a escala 1/2, 1/5, 1/10, ou 2/1, 5/1. Então, as escalas elas são redução ou ampliação. Bom, e aí nesse desenho, eu tenho que 120 milímetros não cabe na minha folha. Então, eu vou ter que fazer o desenho com uma medida menor. Aí eu verifico que 60 milímetros cabe. Então, eu vou utilizar uma escala de redução de 1/2, ou seja, vou desenhar com metade da medida. Bom, então eu vou começar o desenho da seguinte forma. Quando a gente está trabalhando com método de desenho, de projeção, existe uma coisa chamada diedro ou diedro e épura, que eu ensinei a vocês em sala de aula, aos meus alunos. Então, a épura, ela monta um mecanismo que forma uma cruzeta a 45 graus no rebatimento superior e a vista lateral esquerda, ou também a lateral direita. Mas na épura que eu mostrei, do primeiro diedro,
existe uma linha de 45 graus. Então esta linha de 45 graus, só um minutinho, deixa eu verificar. Deixa eu verificar que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma épura pequenininha. Então, nessa épura pequena, então o mecanismo da épura, ele é um mecanismo de rebatimento. Então, a gente monta em um espaço tridimensional. Então, vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui um espaço tridimensional. Ali eu tenho um espaço tridimensional. Aí eu, por exemplo, tenho um objeto e eu vou projetar esse objeto nas 3 vistas. Então eu projeto ele em azul na superior, eu projeto ele na verde, que é a frontal, e eu projeto ele na amarela, que é a projeção lateral ou perfil. Então, elevação ou vista frontal, perfil ou lateral esquerda e superior. Aí quando eu faço a abertura desse mecanismo, ele vai formar num espaço plano, ele vai formar as 3 vistas. Azul é superior, verde é frontal, amarelo é lateral esquerda ou perfil. E aqui eu tenho uma área em branco, que se vocês repararem, ela está dividida exatamente na diagonal de um quadrado, ou seja, a 45 graus. Então isso é uma épura e no primeiro diedro. Então esse mecanismo é o mesmo mecanismo que eu tenho aqui na folha, representado por esta cruzeta e esta linha a 45 graus, ou seja, é uma linha de rebatimento. Então eu vou fazer o desenho num processo que é chamado de geometria descritiva, que é com rebatimentos. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer eu uso uma lapiseira mais fina, que é essa lapiseira de 0,3 milímetros, que é uma lapiseira mais precisa para desenhar. Mas você pode fazer o desenho com a lapiseira normal, que é a lapiseira 0,5, tomando um único cuidado, que é o seguinte: sempre que for começar o desenho, você tem que desbastar um pouco a ponta da lapiseira, porque ela pode estar bojuda. Então, se você quiser usar somente a lapiseira 0,5 com precisão, o esquema é você, ao longo de um traçado, você não fazer força e girar um pouco a lapiseira, de forma assim que ela não fique de pé, que ela fique inclinada. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco. Então, é o seguinte: à medida que você vai fazer um traço, você dá um leve deslocamento de giro. Vou mostrar aqui de perto que a minha lapiseira, ela gira conforme eu faço o traço. Ela dá um leve giro de 1/4 de volta, mais ou menos. E com isso você mantém a precisão do desenho. Então, se você quiser desenhar com 0,5, eu aconselho, quando você começar a desenhar, usar um mecanismo que é o seguinte: você encosta a ponta da lapiseira no papel e daí você encosta o esquadro na lapiseira, porque dessa forma você obtém precisão. As minhas linhas de desenho, elas são bem clarinhas, espero que o vídeo esteja mostrando. Agora, se você utilizar uma lapiseira mais fina, é óbvio que você é mais preciso, então você consegue acertar o esquadro e você consegue fazer o traçado preciso. Agora, o mecanismo de você colocar a lapiseira sobre o ponto e encostar o esquadro levemente e depois traçar, vai garantir mais precisão. Então o trabalho vai ficar mais preciso. Bom, para fazer as linhas de 90 graus,